Paz, glória a Deus, né? Que bênção, que oportunidade que nós temos hoje de estarmos aqui, né? Na casa do Senhor, para aproveitar já para agradecer, né? A pastora Aline, pastor Ricardo, muito obrigada, né? Por essa oportunidade. Eu tenho convicção que o Senhor que já começou falando conosco essa noite vai continuar falando no nosso coração, amém? Você crê? Eu sei que já foi orado, né? Mas eu quero orar só rapidamente por esse momento. Baixa tua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como filhos, como filhas tuas. Senhor, nós não viemos aqui passar o nosso tempo, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Para ouvir a tua voz que exorta, que dirige, que consola, que ministra o nosso coração. Senhor, só tu sabes o que nós precisamos ouvir, Pai. Só tu sabes, Deus, como está a nossa alma, como está o nosso coração. E eu te peço, Pai, que a tua presença esteja conosco nessa noite. Que toda distração venha se calar. Que toda ansiedade, toda preocupação do nosso coração, tudo aquilo que quer roubar a nossa mente, nesse momento venha se aquietar. E que nós estejamos sensíveis para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Que linda, né? Linda igreja, né? Já tinha vindo aqui, né? Mas não lembrava muito como era. E eu não lembro, não sei como é que é o nome da pastora que estava orando aqui pelo Brasil, né? Mas a pastora Aline também falou. E a pastora depois orou. Nós estamos vivendo realmente dias difíceis, não é verdade? Dias difíceis onde nós somos o tempo todo confrontados. Muitas vezes pela desesperança, pela injustiça, pela indignação, não é verdade? Muitas vezes a gente não gosta nem de ver jornal, né? De ver noticiário, dá uma repulsa na gente, né? Não gosto assim nem de saber muitas vezes o que está acontecendo. Não porque eu sou alienada, mas é porque de fato tem acontecido aquilo que a Bíblia diz, né? A mentira sendo trocada pela verdade, né? A justiça tropeçando nos tribunais. E a gente que tem o Espírito Santo e que sabe o que é a verdade, isso nos traz de fato indignação. E se não te traz indignação, eu vou dizer para você que tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada. Não é verdade? Porque se a injustiça não trouxer para a gente alguma indignação no nosso coração, é porque de fato a gente está com algum problema. É igual, tem uma frase, eu não lembro agora a frase, mas né, se você não se compadece com a dor do teu próximo, muito provavelmente, né, você está morto. Enfim, eu não lembro exatamente a frase. Mas de fato é que essas coisas que trazem indignação ao coração de Deus, quando o direito do órfão, da viúva, do necessitado, né, ou daquele que tem um direito, aquilo que traz indignação ao coração de Deus também precisa trazer indignação ao nosso coração. Porque se nós somos, né, a noiva de Cristo que tem a sua mente, a mente de Cristo, o coração de Cristo, a gente fica compadecido pelas mesmas causas. Não é verdade? A gente fica compadecido com as mesmas coisas que movem o coração de Deus, precisa mover os nossos. Só que a verdade é que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida muito egoísta, só pensando nos nosso próprio bem, na nossa própria vontade, né? No nosso próprio bem-estar. Se eu estou bem, né? Os outros. Mas o Senhor deseja que a gente seja como Ele. Que a gente seja como Ele. Esse é o propósito de Deus. Esse é a vontade de Deus. Quando Deus fez, né, o homem e a mulher, Ele nos fez segundo a sua imagem e segundo a semelhança. Só que essa semelhança foi perdida, né, assim como todos nós sabemos, lá no Éden, por causa do pecado. E desde então, desde o Éden, né, houve um processo, houve uma jornada de Deus com o homem, para que essa imagem de Jesus, imagem de Deus em nós fosse resgatada. E para isso que Jesus veio. Para isso que Jesus morreu, para isso que Jesus foi crucificado, para que essa imagem possa de fato, de novo, a gente se parecer com Ele.
para que aquela jornada que Ele começou lá no Éden, ela possa se cumprir, né? Até que a gente se encontre com o Senhor. Então, se nós nos parecemos com Ele, se o nosso coração, se a nossa mente de fato é semelhante a Ele, essas coisas deveriam mover o nosso coração em intercessão, em clamor, porque não se trata de como até a irmã falou ali, de A, B, né, ideologia, não. Se trata de valores, de princípios inegociáveis da palavra, que é a justiça, né? A justiça. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é a justiça e a misericórdia, né? Então, a gente precisa despertar. A gente precisa despertar. Como igreja. O Senhor não nos chamou para que a gente só cuide da nossa vida. Tá tudo certo, meu emprego, minha casa, minha carreira, né? Não. O Senhor nos chamou como noiva para interceder, para entrar. Você sabia que o Brasil é um país famoso, né, por evangélicos, não é verdade? Meu Deus, tem milhões e milhões, 200 milhões eu acho, é um número muito alto de evangélicos. Mas se esses evangélicos, né, de fato fizessem a diferença se nós, né, vamos falar de nós aí, fizéssemos a diferença de fato no nosso país, com certeza ele seria outra. Mas muitas vezes essa corrupção que a gente tanto condena, a gente está fazendo semelhante na proporção da nossa vida, né? Que às vezes a gente acha, né, corrupção, roubar milhões, né? Às vezes você está lá, no trabalho, enfim, uma caneta, um material de escritório, é isso e aquilo, tá tudo certo. Nós temos 2 filhos adolescentes, eu já vou pregar a palavra, mas isso faz parte da palavra. Nós temos 2 filhos adolescentes, né? 15 anos e 13 anos, e a gente sempre fala muito sobre pirataria, né? A gente fala muito em casa, né? Mãe, quero tênis da Nike. Beleza, se for da Nike. Não, não é o né? Não é o, né? Enfim, não é o, né, aquele falsificado. Mãe, mas os meus amigos dizem que isso é um absurdo. Mãe, mas os meus amigos, todo mundo tem o do Jordan lá, que é bem caro, né? Um tênis do Jordan. Mãe, não tem nada a ver, eles falam. Eu falei, beleza, não tem nada a ver, como que não tem? Pirataria é crime, né? E a maioria é crente, é uma escola cristã. Não é verdade? Então, começa por nós. Quando a gente começa a abrir exceções dentro da nossa casa, a gente abre uma porta, uma legalidade, né, nas nossas finanças. E é errado. O que é errado, continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? Mas parece que é normal, né? Não, mas todo mundo compra, todo mundo faz, né? A TV, a gato pirata lá, sei lá como é que é o nome, né? Não, porque não, então não pode, então não tenha. Agora você vai fazer algo que é ilegal? Isso é corrupção. Então, para mudar o Brasil, tem que mudar o brasileiro. Nós temos que mudar. E começar a perceber como erro o que Deus vê como erro. Começar a perceber que o que é mentira, o que é verdade, o que é engano. E Deus não compactua com isso. Começa por nós. Amém? Você está disposto, né? Para o Espírito Santo colocar, às vezes, aí um espelho na tua frente, mostrar, né, algumas verdades para nós? Não é fácil. Mas é para que a gente, de fato, seja esse agente transformador na nossa cidade, esse agente transformador na nossa igreja, né? Esse agente de mudança. É isso que Deus deseja. Que onde a gente estiver, seja lá na política, seja lá, enfim, seja no salão de cabeleireiro, seja no médico, né? Seja onde for, que a gente seja esse agente de luz, trazendo a luz para as pessoas, né? Os nossos filhos, eles combatem bastante na escola e eles são massacrados às vezes por isso. Meu Deus, mãe, eles falaram que é um absurdo. Filho, continua, né? Continua sempre falando a verdade, porque não adianta. Pode todo mundo dizer que não tem nenhum problema, né? Tem sim. A gente precisa andar na verdade. Jesus falou assim, quando ele foi para o céu, ele falou assim, vos deixarei o Espírito da verdade, Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Então nós temos o Espírito Santo. Se você tem dúvidas sobre algumas coisas,
né, que você ouve de lá, de cá, pergunta para o Espírito Santo. Pede para ele, Espírito Santo, estou com o coração aberto. Mostra, né, fala, denuncia, revela aquilo que eu preciso de fato, de repente, né, mudar na minha vida, mudar no meu coração. Porque o propósito de Deus, a obra de Deus é nos transformar. A obra de Deus é nos transformar de dentro para fora. A obra de Deus é que nós sejamos essa fonte de vida, né? Como Ele é, assim nós seremos, né? Que nós sejamos esse rio que transborda de verdade, que traz confronto, mas que também traz cura, né? Que traz confronto, mas que também traz cura. Que é isso que a palavra de Deus fala. E eu estava lendo uma passagem agora de manhã, quero ler para você, Jeremias 2. Meu Deus, eu tirei a minha marcação aqui, deixa eu ver se eu acho agora. Jeremias 2, versículo 13. Vou ler o 11, tá? Vamos começar a ler o 11 ali para a gente poder entender. Livro de Jeremias, versículo 2, 11 fala assim: alguma nação trocou os seus deuses por outros que não são deuses? Deus estava perguntando, através de Jeremias, para o seu próprio povo. Ele estava falando, alguma nação trocou os seus deuses por outros que não são deuses? Porém o meu povo trocou a sua glória por uma que não beneficia. Estais atônitos, ó céus, por causa disso, e ficai terrivelmente temerosos. Ficai muito desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. Abandonaram-me, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas para si. Cisternas quebradas que não podem armazenar água. É Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que ele mimado? Pode, só até aqui. É tão interessante essa passagem de Jeremias, porque ela tem muito a ver com muitas coisas que a gente percebe, não é verdade? No nosso tempo, na nossa nação. E não quero falar agora num contexto geral, mas quero falar sobre nós, né? O nosso coração. Quantas vezes, né, nessa palavra de Jeremias, o Senhor estava chamando a atenção para o povo dele. O Senhor estava chamando a atenção, e é tão interessante porque ele fala que, ele falou assim, no 7, e eu vos trouxe por uma terra abundante, para comer o fruto, né, para se deleitar os seus bens, porém, quando vos entrastes na terra, vos profanaste a minha terra e fizeste da minha herança uma abominação. A verdade é que Deus deseja nos abençoar. A verdade é que Deus deseja que a gente desfrute dos frutos da terra que Ele nos dá. Do fruto das bênçãos, né? Dos frutos da herança, dos frutos do direito que Jesus conquistou na cruz para nós. Mas muitas vezes nós acabamos contaminando essa terra. Muitas vezes nós acabamos nos perdendo naquilo que deveria ser para nossa bênção. Muitas vezes nós acabamos nos perdendo naquilo que Deus nos deu, que deveria servir para nos abençoar. Quantos de nós, não é verdade, às vezes Deus nos abençoa com bens, né, com prosperidade, com riqueza, com uma família abençoada, e às vezes tem coisas que acabam roubando nosso coração, sabe? Acabam nos roubando a nossa prioridade, que deveria ser Ele, que deveria ser o Senhor. E quando eu falo sobre isso, eu me lembro do Jardim do Éden, porque Deus deu um jardim para o homem. Deus deu o Jardim do Éden para Adão e Eva morar, fazer família, multiplicar, frutificar. E naquilo que Deus deu, que era tão perfeito, que era tão bonito, que era tão completo, que era tão pleno, tão satisfeito, eles conseguiram se perder na bênção do próprio Deus. Eles conseguiram se perder num ambiente que era para ser de cura. Eles conseguiram se perder num ambiente que era para ser de alegria. Eles conseguiram se perder num ambiente que era para trazer contentamento para os seus corações.
E da mesma forma, ali quando Deus chama a atenção do povo de Jeremias, ele estava falando sobre, né, a terra prometida, que eles, enfim, tinham tomado posse. E lá naquela terra eles começaram a adorar deuses, né? Começaram a cultuar Baal, É tão interessante porque algo que foi tão difícil de conquistar, algo que foi tão difícil de entrar naquele lugar, né? Passaram gerações ali guerreando, lutando, muitos morreram no caminho. E quando o povo de fato podia experimentar de bonança, de bênção, de prosperidade, de graça de Deus, de presente, de dádiva, eles acabaram se corrompendo. E a pastora Aline até comentou, ela falou que será que a gente sabe, será que a gente às vezes não percebe que Deus nos faz perder algumas coisas porque Ele não quer nos perder? Ela falou sobre isso. E às vezes Deus vai nos permitir perder algumas coisas para que a gente não se perca. Porque para Ele é muito mais importante o nosso coração nele do que as coisas que a gente pode ganhar fora dele. Deus deseja nos trazer de volta para Ele. Deus deseja nos trazer de volta para o seu coração. Esse é o propósito de Deus. A verdade é que Deus estava indignado com aquele povo, não é porque, né, eles estavam ali, estavam aproveitando a terra, não, Deus queria que eles desfrutassem. Mas Deus estava indignado com aquele povo porque eles procuraram outros deuses. Eles estavam procurando outras fontes. E Ele falou naquele versículo ali, olha, vocês abandonaram a fonte da vida e cavaram cisternas próprias. Sabe o que isso significa? Que a gente está sempre em busca de alguma coisa. Eu e você. A gente está sempre em busca de uma fonte. A gente está sempre em busca de uma cisterna. A gente está sempre em busca de algo que nos dê refresco, alívio, resposta, solução. Não é verdade? E a gente busca às vezes o alívio para a ansiedade, o alívio para o medo, o alívio para respostas que a gente precisa para a nossa vida, e a gente vai caminhando, buscando, mas às vezes a gente está buscando nos lugares errados, nas fontes erradas. E a fonte da vida, que é Cristo, está ali. Ele está ali esperando que a gente busque por Ele. Ele está ali esperando que a gente busque na fonte certa, no lugar certo. E às vezes a gente se confunde, ou a gente se engana melhor, né? A gente se engana, achando que se a gente está vindo na igreja, a gente já está fazendo tudo que a gente deveria. A igreja é um lugar de encontro, a igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de edificação dos santos, né? A igreja é um lugar abençoado para você congregar, né? Conhecer pessoas, ser equipado por Deus, ser ministrado por Deus. Mas a sua vida com Deus, a minha e a sua vida com Deus é no secreto. A minha vida e a sua vida com Deus, ela não acontece em público. Ela acontece no secreto. Em público você adora, em público você ouve a palavra, em público você, né, traz os seus filhos para congregar, traz a sua família, você ceia. Mas a nossa vida com Deus, ela começa no secreto. Porque se a gente achar que vir na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, está tudo certo, né, e não ter uma vida de oração, de devoção, né, de adoração, uma vida de verdade com Deus, a gente está enganado, porque foi a religião que nos ensinou isso, né? A religião, ela continua falando isso, né? Vai na missa lá uma vez por semana, vai no culto, não é verdade? E tá tudo pago, né? Tá tudo certo. Mas a verdade é que Deus deseja, Deus tem sede, Deus tem desejo, Deus anseia pelo nosso coração. Deus deseja nos encontrar todos os dias. Deus deseja falar conosco todos os dias. Você sabe por que Jesus não precisou de cura e libertação? Que hoje em dia a gente precisa muito de cura e libertação, por isso tem as escolas, né, pastora? Você sabe por quê? Porque Jesus, apesar de ter sido rejeitado, né, porque cura e libertação é para curar, não é verdade? Da rejeição, né, do abuso, enfim, do abandono, orfandade, tanta coisa, tantas dores, tantos traumas.
Mas você sabe por que Jesus nunca precisou de cura e libertação? Porque Jesus tinha todos os dias um encontro com o Pai. E se você for perceber, Jesus sofreu rejeição, inclusive dos seus irmãos. Inclusive dos seus irmãos, né? Jesus sofreu injustiça, traição, abandono dos seus amigos que comiam na sua mesa. Não é verdade? Então Jesus passou por todas as dores que nós passamos e que muitas vezes até nos paralisam. Só que todos os dias Jesus tinha um encontro com o Pai. E nesse encontro com o Pai ele lançava todas essas dores, né? Ele lançava tudo isso. Pai, perdoa-o porque não sabem o que fazem. Então Deus está nos chamando mais uma vez de volta para Ele. Eu até escrevi no meu livro, né? Depois eu mostro ali os 2 livros, que sobre relacionamento com Deus, né? Meu primeiro livro é sobre relacionamento com Deus. Eu falei assim: relacionamento com Deus não é um tempo que você tira para Ele. Porque a gente pensa, né? Fiz o devocional do dia, tô livre, né? Deu, acabou, né? Bom, agora eu vou viver. Não. Relacionamento com Deus não é um tempo que você tira para Ele, mas é uma vida que você vive com Ele. Paulo falou assim, ó: nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Então não é simplesmente uma vida assim, sabe? Beleza, fiz agora, pronto, agora eu vou viver minha vida. Não. Você vive ela com o Espírito Santo. Você está no seu trabalho, sabe? Falando com o Espírito Santo. Você está lá, orar em todo tempo, orar sem cessar, né? Você está conversando com Deus na sua mente: Senhor, vou para a direita, vou para a esquerda. Senhor, essa proposta para esse cliente, né? Me direciona, o que eu devo colocar aqui, falar, sabe? É uma vida de relacionamento com Deus. Você já pensou, você tem intimidade com seu esposo, de repente, pronto, né? Cada um vai para o seu lado, Deus só vai se ver lá depois, né? Peraí, como assim? Não é verdade? Intimidade, quando a gente vive um relacionamento, a gente conversa, a gente tem diálogo, a gente tem amizade, a gente tem vida, né? A gente tem convívio na mesa, no quarto, em todos os lugares. Por quê? Porque isso é a revelação do nosso amor. Isso é a revelação do amor que a gente diz ter, né? Da adoração que a gente professa, que a gente adora, né? Então, se a gente adora, a gente se relaciona. E é para isso que Deus nos chamou. Sabe que nos últimos meses Deus tem muito ministrado ao meu coração sobre o jardim, né? Eu amo Gênesis, eu sou apaixonada. Às vezes eu começo a ler a Bíblia, eu só paro em Gênesis, né? E fico ali porque eu sou apaixonada por Gênesis. Acho que Gênesis é o livro que revela todas as escrituras, né? Ele aponta para Cristo em todos os livros e é muito tremendo quando a gente lê Gênesis com essa visão. E é tão interessante porque a jornada da Bíblia, a Bíblia é a jornada do encontro. A Bíblia fala sobre uma jornada de um encontro de um Deus que desde o início, desde o começo, Ele marca encontros com o homem. Desde o começo, você vai olhar no jardim, Deus conversava com Adão na viração do dia. A Bíblia diz que Deus vinha para conversar com Adão. Olha que Deus tão tremendo, tão grande, mas ao mesmo tempo tão desejoso, tão ansioso por ter relacionamento conosco. E Ele conversava. E Ele conversava com Adão, e Ele tinha um horário ali, né, que Ele descia para conversar com Adão e Eva. E eu acredito que Ele perguntava para Adão, né: Adão, você, né, quantos bichos hoje você nomeou? Como é que foi, né? Eu acredito que Adão falava, eles conversavam sobre as plantas, né, sobre os animais. E ele ansiava por esse momento. Até que teve um dia, ele não encontrou Adão. Até que teve um dia, no lugar de encontro, Adão não foi encontrado. E a gente já ouviu várias ministrações sobre isso. E a Bíblia fala assim, que Deus perguntou: onde estás, Adão? Onde tu estás? E sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Onde estás não é um clamor de um Deus desavisado, mas onde estás é um clamor de um Deus que veio para o encontro. E estava chamando Adão: Adão, eu vim. Onde você está? Adão, eu vim de novo, Adão. Onde você está?
Não importa se você está cheio de pecado, não importa se você caiu, porque eu tenho as vestes do Cordeiro para vestir em você. Não importa se você está fraco, se você não orou, se você está distraído, eu estou aqui te esperando para o encontro. Esse é o clamor que Deus continua fazendo ao nosso coração. A Bíblia fala sobre a jornada do encontro. Essa jornada de um Deus que escolheu se relacionar com o homem. E Ele não desistiu. Ele falou com Adão, onde estás? Adão quis se justificar. Ele colocou vestes, né, em Adão e Eva. E é engraçado que o homem perdeu o jardim, né? Deus tirou eles do jardim. E mesmo assim Deus continuou se relacionando com o homem. A Bíblia diz que Deus falava com Caim e Abel. A Bíblia fala que Ele conversava com Caim. Caim, né? Quando Caim estava com o coração dele chateado ali, frustrado, porque Deus não tinha recebido a oferta, Deus falou com Caim, então ele continuava se encontrando. E ele falou: Caim, né, se você não dominar o desejo, né, você será... E ele falou ali, você tem que conter. Então Deus continuava conversando com o homem, mesmo depois do homem ter caído. E tanto é que depois que Caim matou Abel ainda, o Senhor encontrou com Caim e falou: onde está o teu irmão? Onde está Abel? A mesma pergunta que ele fez para Adão. A mesma pergunta. Sabe por quê? Eu imagino, né, na minha imaginação santificada, que muito provavelmente ele também se encontrava com Abel. E ele sabia que Abel não estava no lugar de encontro. Ele sabia que naquele momento, naquele dia, aquele que se encontrava com ele não estava ali. E ele continuou perguntando: onde estás? Onde está Abel? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Mesmo em pecado, Deus continuou falando com Caim. E a Bíblia inteira fala sobre uma jornada de encontro. Passou Adão, né? Passou Caim, depois veio Sete, depois veio, né, Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Deus ama quem anda com Ele. Deus deseja que a gente ande com Ele. Não é, sabe, um lugar que você vê ali, Senhor, agora eu vim. Não, é andar com Ele, é viver com Ele, é se mover com Ele, é ter uma vida que você caminha, você respira, sabe? Você vive a sua vida fazendo as suas coisas, mas junto com o Espírito Santo, tendo comunhão com Ele, não deixando que nada enraize no teu coração, sabe? Que nada brote, que nada roube essa comunhão. E Deus ama tanto encontros que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Porque Deus ama pessoas que se relacionam com Ele, que escolhem andar com Ele. Elas podem escolher várias outras coisas, mas elas escolhem por estar com Ele. Essa é a jornada do encontro. É a jornada do encontro. E passou gerações e veio, daqui a pouco veio Noé. E a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e achou graça em Noé. Achou graça, Deus sorriu. A Bíblia diz no hebraico, Deus sorriu quando viu Noé. Porque Noé andava com Deus. Porque Noé temia o Senhor. Noé não precisava ficar ouvindo Deus várias vezes. Ele ouvia e ele obedecia e ele seguia porque ele confiava no Senhor. Então, a Bíblia fala, e ela vai falando sobre vários outros, Elias, né, que andou com Deus e Deus tomou para si também numa carruagem de fogo, e vários outros profetas, até que Deus não estava contente ainda em ser derramado, em vir apenas para alguns. Ele queria vir para todos. E Ele se esvaziou da sua glória, não para fazer uma visita, mas para viver entre nós. Esse é o Deus que ama encontros. Um Deus que se despe da sua glória, que se desnuda da sua divindade, para se encontrar conosco. Para dizer assim: olha, eu vim para morrer por você, porque eu não quero simplesmente andar ao seu lado. Eu quero morar em você. Eu quero habitar em você. Eu quero fazer parte da tua essência. Eu quero fazer parte da tua, sabe, da tua vida. Não é andar do lado, é estar junto, é estar, sabe, é estar unido num só espírito.
Nós somos unidos numa carne só com o nosso marido, né? Com o nosso cônjuge. Mas o Espírito Santo, Jesus veio para que a gente seja unido com Ele em um só Espírito. João 17 fala: eu vim para que eles e eu sejamos um. Assim como eu sou um com o Pai, que eu quero ser um com eles e eles comigo. A Bíblia fala sobre isso. Por isso que eu falei para você desde o começo. Se você é um com o Senhor no Espírito, o que inquieta Ele precisa inquietar você. O que traz indignação ao coração dele precisa também trazer indignação ao teu coração. Porque senão talvez você não esteja ainda unido em espírito. Esteja unido na mesma religião, na mesma informação do Evangelho, na mesma conhecimento da palavra, mas não num só espírito. E Deus deseja nos resgatar desse lugar. Nos trazer para esse lugar de encontro. Nos trazer para esse lugar que aquieta todas as vozes do nosso coração. O lugar de encontro com Deus é todo dia. Porque você vence hoje, mas amanhã você vai ter que vencer de novo a sua alma. Não é verdade? A nossa carne ela é muito forte, né? A nossa carne ela grita, ela clama, a nossa alma, as nossas emoções. Então a gente vence hoje, a comunhão de hoje não serve para amanhã. Ela precisa ser renovada todos os dias. A gente todos os dias precisa ter esse lugar de comunhão com Deus, de comunhão com o Espírito Santo, porque somente tendo uma vida de encontro, essa jornada do encontro, é que faz calar a nossa alma e que nos faz morrer para nós mesmos. Que faz morrer para nós mesmos. A Bíblia diz assim, ó. Eu não estou vendo hora. Me avisa. A Bíblia diz assim, ó. Se o grão de trigo não morrer, ele permanece só. Mas se morrer, dará muito fruto. Você e eu não somos joio. Amém? Você não é joio. Amém? Você é trigo. Você é trigo, você foi comprado, lavado, redimido, escolhido, eleito. O seu valor é de sangue, o seu preço foi de sangue. Você é trigo. Mas você está disposto a morrer? Você está disposto, Senhor? Eu me rendo. Eu rendo meu orgulho, eu rendo a minha razão, eu rendo a minha vontade, sabe? Eu rendo a minha reputação. Eu rendo tudo para ter essa vida de encontro contigo, para ter essa vida de comunhão no teu espírito, para ter essa vida de comunhão no teu espírito. E quando a gente tem essa vida de unidade, né, no espírito, a gente se entristece quando o Espírito Santo se entristece. Dói, né? Dói o nosso coração, a gente sente aquele clamor de oração na alma, porque é o próprio Espírito Santo se movendo em nós. E esse é o desejo de Deus. Essa jornada do encontro, essa jornada de comunhão, essa jornada de crucificação, essa jornada de se esvaziar, é tão tremendo porque Deus nunca nos deixa da mesma forma. Nunca nos deixa da mesma forma. Você vai até Ele angustiado, mas você sai aliviado. Você vai até Ele aflito, mas você sai consolado. Né? Você vai até Ele, talvez cheia de ira, cheia de nervosismo, cheia, sanguíneo, né? Colérico. Mas você sai lá amansado pelo Espírito Santo. Você chega lá indignado com alguém, vontade de matar a pessoa, assim, pegar, né, pelos cabelos. Você sai lá, Senhor, abençoa essa pessoa, eu perdoo essa pessoa. Essa é a jornada do encontro. Existe a jornada do encontro, tem a beleza do encontro. E a beleza do encontro é a nossa transformação. É a nossa transformação, é a gente entrar vazio e sair cheio, mas não de nós, dele. Sabe? É entrar ferido, mas sair curado. É entrar triste, mas sair alegre, mesmo que ao nosso redor nada esteja mudado. Mesmo que ao nosso redor as circunstâncias não tenham mudado. Mas existe um poder liberado de Deus para nós. Existe um Deus que Ele se esvaziou para nos encontrar. E Ele tem poder para compartilhar conosco.
poder para nos transformar, poder para nos curar, poder para, sabe, entrar com provisão, providência na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, na vida da nossa família, na nossa casa. Deus não deixa ninguém da mesma forma, aqueles que desejam se encontrar com Ele. Quando você vê, existem duas categorias de pessoas nos evangelhos. Aquelas que desejavam se encontrar com o Senhor, né? Que é a né? Aquele pessoal aquelas pessoas que queriam ser curadas, né? Que queriam ser curadas, a mulher hemorrágica, né? Que correu atrás de Jesus para ser curada, né? As pessoas, o cego, enfim. Existe essa categoria de pessoas que estavam ali com Ele para, sabe, para receber dele, para receber dessa fonte, porque elas já tinham caminhado, procurado nas cisternas vazias. Elas já tinham cavado seus próprios poços e não encontraram saída. Zaqueu em cima de uma árvore, né, sinalizando: ei, Senhor, eu quero te ver. Quem tu é? Eu quero, entra na minha casa. Era o desejo do coração. Mas existe outra categoria de pessoas que também se encontrava com Jesus e nada acontecia com elas, que eram os religiosos. Nada aconteceu. Você sabe por quê? Porque eles não estavam ali, eles não se encontravam com o Senhor para, de fato, ter uma vida transformada. Afinal, eles já se achavam tão bons. Eles achavam que todo mundo precisava de transformação, menos eles. Eles achavam que eles já eram superiores, que eles já eram, né, melhores do que Jesus, inclusive. Então eles se encontravam com Jesus e não mudava nada. Essa jornada do encontro acontece também. São encontros em que a pessoa vem, vai, passa ano, entra ano e nada acontece. Você sabe por quê? Porque ela nunca se olhou de fato como ela é. Porque ela nunca se viu de fato nas suas misérias. Que ela nunca olhou para dentro de si e pensou: meu Deus, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. É sempre o outro. Não, fulano, aquele dali precisa mesmo de Jesus. Meu Deus, aquele dali está feio. Aquele dali, ó. Mas eu não, eu sou tão, né? Nossa, tão boazinha. Nossa, vim na igreja 3 vezes por semana, né? Nossa, tá tudo. Eu não preciso. E é essa categoria de pessoas que se encontra e nunca acontece nada. O problema não está em Jesus. Jesus quer nos transformar. Jesus quer mudar a nossa realidade. Mas se a gente não abrir o nosso coração para se olhar e dizer: Senhor, eu posso ser religioso, eu posso ter 20 anos de crente, eu posso ter, saber a Bíblia aí de cor, um monte de versículo, saber um monte de história, mas eu preciso ser transformado. Eu preciso todos os dias me encontrar contigo, ganhar um banho de sangue para perdoar os meus pecados. Porque eu quero, de fato, viver essa comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão com Cristo. Eu quero que eu seja parecido contigo. Porque frequentar os mesmos lugares de Jesus não significa que você se parece com Ele. Jesus ia na sinagoga, e lá na sinagoga ele era praticamente menosprezado. Jesus ia em vários lugares, né, religiosos, tinha muita gente lá, mas somente quem chegou perto de Jesus, de fato, com o coração aberto, é que pôde receber aquilo que ele tinha para entregar, aquilo que ele tinha para mudar, aquilo que ele tinha para mudar. É isso que o Senhor deseja fazer conosco. É isso que o Senhor deseja falar conosco. Ele deseja nos tornar um povo santo, uma nação, de fato, pessoas que são a voz do Evangelho, que não são a vergonha do Evangelho, mas que são a voz do Evangelho. Que infelizmente muitos são a vergonha do Evangelho, né? A gente tem até vergonha, né, de dizer assim: meu Deus, eu conheço, né? Misericórdia, misericórdia. Que a gente de fato seja essa carta viva, escrita com tintas de sangue. Sabe, essa carta que traz boas novas, não más notícias, mas boas novas. O Evangelho é boas notícias. Então, quando a gente chega como carta viva, a pessoa tem que olhar para nós e dizer: nossa, que bênção, aquela pessoa está ali, olha, meu Deus, ela tem uma palavra de fé, ela tem uma palavra de vida.
né? Não o contrário, né? Meu Deus, chegou a atribulada. Meu Deus, chegou, né? Chegou, meu Deus, eu vou até correr, porque vai dar confusão, tem barraco. Não, nós somos cartas vivas, escritas com tintas de sangue. E se a gente não está sendo dessa forma que Jesus deixou na palavra, a gente precisa voltar a um lugar de arrependimento. A um lugar de arrependimento. Eu lembro que eu tenho 28 anos de cristã já. 28 anos de cristã. E faz uns 10 anos só, de fato, que eu me converti de verdade. Nossa, tanto tempo, né? Mas eu nunca tinha parado para olhar para dentro de mim. Eu olhava para o lado, né? Eu olhava para o lado de fora, olhava para as coisas, olhava para fulano, para ciclano, mas para dentro mesmo de mim, não. Nunca tinha parado para me olhar no espelho. Nunca tinha parado para ver assim, mas peraí, será que eu sou crente mesmo ou eu só coloquei uma maquiagem, né? Mudei a roupa, mudei a linguagem, evangeliquez. E até que teve um dia que eu permiti, Senhor, eu preciso de fato ser transformada. Que eu olhei e pensei, meu Deus, parece que, né? Olha, né, mandona, né? Tipo, nessa, enfim, continuava da mesma forma, assim, sabe? Não parecia que tinha o Espírito Santo, fruto do Espírito, né? Ouvia as experiências de todo mundo, mas não tinha, assim, sabe, eu ouvia a voz do Espírito Santo. Não, era assim muito, né? Muito superficial. Muito superficial. Era uma vida cristã superficial. E eu não estou falando que isso não era salva, não. Que a salvação, todo aquele que confessa com a sua boca, crê com o seu coração será salvo. Mas Deus não deseja apenas que a gente seja salvo. Deus deseja que a gente viva uma vida de abundância nele. E essa vida de abundância, ela passa pela verdade, ela passa pelo encontro com as nossas dores, pelo encontro com as nossas verdades, pelo encontro que vai nos transformar. Pelo encontro que vai, sabe, denunciar as nossas fraquezas, mas não para nos deixar da mesma forma, para nos transformar igual ele. E às vezes a gente se engana, meu Deus, estou fazendo a obra. A verdadeira obra é você. A maior obra de Deus é você. Faça a obra, mas deixe que Jesus faça a obra em você. Permita que Ele molde esse vaso. Que Ele pegue esse vaso e Ele molde segundo a sua própria vontade. Quando um pintor está pintando, né? Você já pensou, né? Se alguém ficasse do lado ali, não faz esse rabisco, não. O pintor sabe o que ele está fazendo. O pintor sabe o que ele está fazendo. Só se entrega. Só se entrega, né? Jeremias 18 fala que Jeremias desceu à casa do oleiro e viu que o oleiro estava fazendo um vaso. E o vaso se quebrou na sua mão. Você sabe quando o vaso se quebra? Para a gente terminar. Você sabe quando acontece que o vaso se quebra? Quando o barro está endurecido. Quando o barro não está maleável. Porque se o barro está maleável, pode ser moldado. Agora, se o barro estiver endurecido, ele vai quebrar. Então, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, sabe? Não pensa assim, eu já tenho 30 anos de crente, eu já tenho 15 anos, já passei por tanta coisa. Voltemos ao primeiro amor, como se fosse hoje. Voltemos ao jardim do encontro, ao jardim de relacionamento. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou aqui, denuncia aquilo que eu preciso mudar. Denuncia aquilo que eu estou no erro ainda. Revela, traz sonhos. Traz revelações ao meu coração para que eu caminhe numa verdade. Para que eu caminhe numa vida abundante. Para que eu caminhe sendo luz para a minha geração. Luz para os meus filhos. Luz para o meu esposo. Luz para a minha casa. Para que eu seja uma agente de cura onde eu estiver. Para que eu seja uma agente de boas novas, do evangelho, onde eu estiver. Mas eu não fui chamada para pregar, mas você prega dentro da sua casa. Você prega lá na limpeza, você prega lá a sua casa é um altar de adoração a Deus. Ela precisa ser.
né? Um altar de adoração a Deus, onde o secreto começa lá. É no secreto que a gente adora. É no secreto que a gente alimenta, para que depois a gente se junte, né? Em comunhão. Você pode ficar de pé? Que já está quase ali no horário, né? Quais são as cisternas que você tem buscado? Eu não sei quais são. Mas o Senhor diz para você hoje: ei, volta para o lugar de encontro. Volta para o lugar de encontro. Onde tu estás? Onde você está? Onde eu estou? Será que eu estou cheia de justificativas? Senhor, mas é porque isso, porque aquilo, porque não dá tempo. Senhor, mas é porque... O Senhor está dizendo: ei, é nesse lugar de encontro que eu vou suprir todas as tuas carências. É nesse lugar de encontro que você vai encontrar todas as respostas, que você vai ter todas as direções, que você vai ser de fato encontrar toda a suficiência que você procura nas coisas. Todo o preenchimento, satisfação que muitas vezes nós procuramos nos bens, no dinheiro, nas pessoas, no chamado, na carreira. Ei, tudo está nele. Ele falou em Jeremias: eu sou a fonte de vida, mas vocês escolheram cavar cisternas próprias. E ele continua dizendo para o seu povo, o mesmo povo. Só mudou o tempo, só mudou o século, mas é o mesmo povo de Deus. Ei, eu continuo estando aqui. Não se perca na terra que eu te dei, não se perca com a herança que eu te entreguei. Eu anseio pelo encontro, eu anseio pelo relacionamento, eu anseio por filhos que se rendem, por filhos que se jogam no colo. Se você tem filhos, quem tem filhos aqui? Tem coisa melhor, mais gostosa quando o filho vem correndo para abraçar a gente? Quando o filho vem, né, para visitar, abraçar, beijar? Não tem. Não precisa abrir a boca, não precisa dar justificativas, dar desculpas. Não, o pai está sempre ali esperando no portão, dizendo: filho, não precisa falar nada, eu estou aqui te esperando. Eu tenho um anel, o anel significa o nome da família. Eu tenho um anel para te reposicionar no lugar devido. Eu tenho uma sandália para dizer que você é da família, porque você não é escravo. Eu continuo te esperando no portão. Talvez você diga: não, mas eu não saí de casa, eu não preciso voltar para o portão. Mas talvez você está dentro de casa e ainda assim perdido da mesa do Pai, da comunhão do Pai. E Ele continua falando: eu quero me encontrar com você. Não só um dia por semana, não. É hoje, é amanhã, é depois. Porque o nosso Deus é um Deus que ama encontros. Amém? Enquanto eles louvarem, se você quiser vir aqui, eu quero orar pela sua vida. Se você quiser também ficar no seu lugar, mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Sinalize: Senhor, eu estou um pouco morno. Eu estou um pouco, desligado, mas Senhor, eu quero queimar de novo, eu quero me incendiar, eu quero te amar, me atrai meu coração para ti. Mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça
de ver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, glória. Santo, Ele é santo. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. O Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, Vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que mesmo aquele tronco que foi cortado, ao som, ao cheiro das águas brotará. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Senhor, eu não sei o estado dos Teus filhos, eu não sei a condição do coração deles. Eu não sei quem está perto, quem está longe. Eu não sei, Senhor, quem esfriou, quem está quente. Ah, Senhor, mas uma coisa eu sei, que Tu estás aqui. Que Tu estás aqui, que o Teu Espírito Santo esta noite está nos chamando de volta para esse lugar de intimidade, para esse lugar de encontro, para esse lugar onde Tu continuas perguntando: filha, onde você está? Filho, onde você está? Eu vim para o encontro. Você está pronto? Você está pronto para se encontrar de novo? Em nome de Jesus, Pai, como ministra do Teu Evangelho, Pai, eu oro, Senhor, pelos Teus filhos, pela sua família, pelas suas casas, e eu declaro em nome de Jesus, um novo tempo na vida espiritual, um novo tempo na vida emocional, um novo tempo na vida dos Teus filhos, Pai. Um tempo de intimidade, um tempo de reconciliação, de cura na Tua presença, Pai. Um tempo, Senhor, onde nós seremos ainda mais transformados até que a Tua imagem se revele através de nós. Senhor, todo aquele que está com o coração aberto, todo aquele que está com a sua mente disponível, aberta, ah, Pai, nos visita, Pai. Não somente nos visita, mas habita, Pai, vive, se move em nós. Que haja liberdade no Espírito, para fazer aquilo que precisa ser feito. Muda, se necessário for, as coisas de lugar, para que nós estejamos como igreja, como noiva, alinhadas ao Teu propósito. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas pro Senhor.